Boa noite, amados. Paz seja convosco. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como é que você está? Você está bem? Ih, mas esse teu amém aí, olha. Parece que você está pior do que eu. Como assim, pastor? Pior que o senhor? Irmão, hoje eu trabalhei pra caramba. Filho de Deus é assim, né? Enquanto descansa, puxa pedra. Diga glória a Deus. Amém? O que é que nós aprendemos na aula passada? Agora é a sessão grilo. Cri, 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 cri. Vamos lá, gente? O que é que nós aprendemos semana passada? Preciso de ajuda. Vamos lá? Por isso que eu falo para vocês, eu vivo falando, quem ouve aprende, quem anota... Não, vamos repetir esse negócio aí, porque eu acho que você não pegou bem. De novo. Quem ouve aprende, mas quem anota... Então você tem que anotar. Que não adianta eu ficar aqui, gastar 2 horas ensinando você se você não vai anotar. Né? É bom, querido, anote, crie o hábito de ter uma agenda das tuas conversas com Deus, dos teus devocionais com o Senhor. Faça isso, tenha esse hábito maravilhoso. Nem tudo o que eu falo para você eu tenho escrito. Eu tenho algumas coisas normalmente escritas, depois o Espírito Santo, pela sua graça e misericórdia, vai revelando para a gente alguns fatos, né? E a gente vai acrescentando para que você tenha todo esse conhecimento. Amém? Mas eu preciso aí que você me ajude a trazer à memória aí o que nós estudamos semana passada. Vamos lá. O que é que nós vimos semana passada? Que mais? Mas dentro da vida de Caleb nós vimos muita coisa, né? Então vamos lá. Por exemplo. Exatamente. Exatamente. O que mais? Se você não anotou isso aí que a irmã Carla falou, você tem que anotar. Quem não tem visão, causa divisão. O nome dos príncipes lá, né? Os príncipes covardes, né? Exatamente. Irmão, confiar em Deus é se jogar mesmo. Amém? Confiar em Deus é se jogar. Quero dar também boas-vindas ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Você que está aí nos assistindo, você precisa ter também papel e caneta. Aí na sua casa, no seu carro, onde você estiver. Que é interessante, né? Tem pessoas, querido, que pasmem vocês, eu estou sabendo de pessoas aí de fora que estão baixando lá do YouTube as mensagens aqui, gravando em MP3 para ouvir no carro. Isso é muito interessante. Né? Louvado seja Deus por isso, a gente está conseguindo ajudar muita gente. O que mais que nós aprendemos aí? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Quem não tem causa divisão, né? Foi as outras frases que você anotou? Você sabe, querido, que... Carla, lê de novo aí. Isso, rebelo, quando eu me rebelo. Exatamente. Na verdade, vocês sabem que está escrito que várias vezes, quando Moisés foi falar a misericórdia de Deus sobre a vida do povo, Deus disse: Moisés, não é contra vocês que eles murmuram, é contra mim. Então, olha que coisa. Quando eu não tenho visão,
eu acabo causando divisão e me rebelando contra o homem que Deus escolheu, certo? E isso traz um problema extraordinário, ou um problema terrível, vamos assim dizer, sobre a minha vida. Alguns homens da Bíblia Sagrada pecaram não contra a santidade de Deus, mas pecaram contra a autoridade de Deus. A maioria deles, inclusive o mais famoso, não é homem, né? O mais terrível, né, que conhecemos hoje, ele não pecou contra a santidade de Deus. Que não tem como, né? Até tem, é uma questão de comportamento, mas ele pecou contra a autoridade de Deus. Um dos pecados, né? Pela multidão das iniquidades, conforme está escrito lá em Isaías, capítulo 12, a partir do verso 14, se não me falha a memória, 14, 12, e também Ezequiel 28 e Ezequiel capítulo 31. Amém? O que mais que nós aprendemos aí? Exatamente, a minha rebeldia faz com que meus filhos possam penar. Assim como também a minha ousadia, a minha alegria em mergulhar em Deus, abençoa também a minha geração futura. Amém? O que mais? Gerar filhos, né? Exatamente. Onde está a sua visão? Na bênção ou no problema? Deus te dá uma bênção. Aí você olha para a bênção como se ela fosse um problema, né? E aí você fica chateado, você fica entristecido, porque na verdade você queria que Deus desse um mingauzinho na sua boca. Igreja de bebê faz de Jesus uma babá. Você devia anotar isso aí. Igreja de bebê transforma Jesus numa babá. Ou pensa, né, que Jesus é uma babá. Aliás, fala aí para quem está do seu lado, vê se cresce, viu, que Jesus não é tua babá. Amém? Precisamos crescer. Jesus não é nossa babá. Às vezes a gente vai orar a Deus, a gente nem ora, né? A gente faz igual criança birrenta. Oh, Jesus, olha ele ali. Olha aquele irmão me olhando atravessado. Irmão, nós precisamos crescer. Amém? Precisamos crescer e crescer muito. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a aula passada? Quem mais? Exatamente. Irmão, por que eu e você estamos, entre aspas, né? Agora Jesus está mudando a nossa vida, sim ou não? Quem Jesus está mudando a sua vida, diga amém. Porque você já parou para pensar? Vamos analisar a gente aqui. Você que está em casa, analise você também. Mas imagina você, se você tivesse a mentalidade que você tem hoje, ou o ensino que você está tendo hoje, não vou muito longe, há 5 anos atrás, como estaria a sua vida hoje? O seu modo a sua perspectiva de vida. Se você pudesse voltar 5 anos atrás, com a mentalidade que você tem hoje, com o conhecimento que você tem hoje, seria bom ou seria ruim? Hã? Eu não sei você, mas na minha vida seria extraordinário.
muitas coisas que eu não fiz, muitas outras que eu deixei de fazer, né, por falta de conhecimento, porque a Bíblia diz que a gente sofre porque falta conhecimento. Então, muitas coisas, muito sofrimento que eu passei, eu não passaria. Por quê? Porque eu ouvi pessoas desmotivadas. Ana, lê de novo essa frase aí. Como ser uma geração desmotivada? Ouvindo pessoas desmotivadas. Qual que é o nosso maior problema? Qual que é o maior problema dos crentes hoje? É ouvir pessoas desmotivadas. Nós muitas vezes ouvimos pessoas lá de fora que não conhecem Jesus, que não vivem uma vida regrada na palavra de Deus, e aí nós acabamos nos desmotivando também. Por exemplo, há 5 anos atrás, eu tive o desejo enorme de aprender mais e mais da palavra e mais profundo. Aí eu fui conversar com 3, 4 amigos, e eles disseram para mim, não, mas nós estamos indo bem, é assim que tem que fazer, todo mundo faz assim, e eu baixei a guarda. Eu simplesmente disse assim, pois é, né, fazer o quê? Fiquei desmotivado. A geração de espias lá do livro de Números desmotivou 598 mil homens de guerra. Imagine você, de 20 anos para cima, 598 mil homens se desmotivaram por causa do relatório de 10. Acho que meu celular está tocando lá. Imagine você, olha o nível de desmotivação de 10 pessoas. Você não devia ter dito essa frase, devia ter deixado para a semana que vem. Por causa dessa frase eu vou te mostrar algo extraordinário. A importância da linguagem. Para você ver como a linguagem é tão importante. Vou fazer uma pergunta. Quem estudou comigo na Seiva ou quem gosta de ler a Bíblia vai me responder. Quanto tempo o povo hebreu ficou no Egito? Hã? Claro. Deus disse, a promessa era 400 anos. Mas eles foram teimosos, ficaram mais 30. 400 e? Em qual país? Egito, sim ou não? Está escrito sim ou não? Beleza. Quanto tempo ficaram cativos na Babilônia? Não. Não. Para de chutar e vai ler a Bíblia. Vai. Quanto? 70. 70 anos. Aonde? Na Babilônia. Isso mais ou menos 600 anos antes de Cristo. O Egito é lá no começo do povo de Deus. Lá no começo. Agora, passou-se séculos, 600 anos antes de Cristo, o povo, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, o povo é levado para onde? Babilônia. Lá ficaram quanto tempo? Pergunta. Quando o povo saiu do Egito, Valdirene, o povo saiu falando que língua? A língua? Não, lê a Bíblia. Quando eles saíram do Egito, eles falavam qual língua? Alguns dizem que era cerca de 4 milhões de pessoas. Eu não sei dizer ao certo. Entre 2 e 4 milhões. Eles saíram do Egito falando qual língua? Hebraico. Lê a Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus. Anote esses detalhes. 430 anos no Egito, sim ou não? Saíram falando qual língua? Hebraico. O tempo passa. Cerca de 600 anos antes de Cristo, são levados cativos para a Babilônia. Quanto tempo? 70 anos. Anota isso aí para você não esquecer. Você fica só respondendo e não anota. 70 anos cativos na Babilônia. Cerca de 600 anos antes de Cristo, Nabucodonosor vem e leva todo mundo para a Babilônia. Quanto tempo eles ficam lá? Vou frisar bastante isso na sua mente, para você não esquecer. Quanto tempo no Egito? Saíram falando qual língua? Hebraico. 70 anos na Babilônia. Saíram falando qual língua? Gente, nós estudamos isso aqui, que eu não expliquei dessa forma, mas nós estudamos isso aqui.
Lembra do profeta Amós, que nós falamos muito sobre ele aqui? O profeta Ageu, que a irmã Valdirene pregou esses dias atrás aqui na nossa igreja. O que o profeta Ageu fala? Sobre reconstrução do... Por quê? Não sei se a irmã Valdirene vai lembrar. Eles estavam saindo da Babilônia. E começaram a construir as suas próprias casas. Só que detalhe, quem veio foi o populacho. Porque a maior parte já não queria sair da Babilônia. Vou ler um texto para você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Eu não devia falar isso para vocês, ninguém está dando glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Daniel, capítulo de número 1, verso 7. Daniel 1, 7. Vamos ler para você entender desde o verso 1. Desde o verso 1. Alguém que pode ler para mim? Vamos lá. Daniel 1, do 1 ao 7. Vai. Opa, sublinha essa parte final aí. Você nem percebeu. Sublinha essa parte final. Pegue sua caneta aí, sublinhe, circule, faça isso aí. Que Aspenaz fez com que eles aprendessem a língua dos caldeus. Irmão, olha só como é que o Satanás é. No caso da Babilônia, o Satanás usou a mesma coisa que Nimrod usou lá em Gênesis, capítulo 11. Olha para você ter noção do quão importante é nós falarmos a mesma língua. O quão importante é o ministério de louvor estar no mesmo espírito, o diaconato estar no mesmo espírito, a membresia da igreja pensar da mesma forma. O grupo de mulheres pensar da mesma forma, sem vaidade. Aliás, é uma coisa que, se Deus me proporcionar um tempo desse que eu tiver que falar com as mulheres, eu quero falar muito sobre vaidade. E não vaidade no que diz respeito à mulher se arrumar, mas vaidade no comportamento dentro da igreja, umas com as outras. Porque isso é uma estratégia demoníaca para dividir. Mas olha lá, vamos voltar lá. Lê de novo a última frase aí. Verso 4. Porque o povo lá de Números 13 não falou a mesma língua, ouviram pessoas desmotivadas, o que aconteceu? 598 mil homens de guerra, fora mulheres e crianças, morreram no deserto. Mulheres e crianças na contagem. Mas de 20 anos para cima, morreu todo mundo no deserto. Até vir uma nova geração, uma geração com uma mentalidade diferenciada que estava ouvindo Caleb e Josué. Pergunta para quem está do seu lado, você vai ouvir os desmotivados ou vai ouvir os líderes? Se fosse você, escreveria assim, eu preciso ouvir e obedecer o meu líder. Irmão, o que eu estou falando aqui pode mudar a sua vida, hein? Pode mudar a sua história. Se você
acha que não precisa obedecer, você está no lugar errado. Ah, mas não é bem assim, pastor. Irmão, tchau, pode ir para casa. Ah, pastor, eu obedeço só a Deus. Mentiroso. Se você não consegue obedecer uma pessoa que você vê, como é que você vai obedecer a Deus se você não vê? Olha isso, querido, a importância da linguagem. Quanto tempo ficaram no Egito? 430 anos. Saíram de lá falando qual língua? E na Babilônia, quanto tempo? Saíram de lá falando o quê? Olha a estratégia. Irmão, olha o poder da língua. O poder da linguagem. Você não tem noção do poder da linguagem. Pergunto para você, lá no Egito, qual língua que é falada? Língua árabe. Irmão, olha quantos anos os egípcios são nação, há milhares de anos. E hoje eles falam árabe. Um país que na época era a maior potência mundial em conhecimento, em exército. Hoje eles não têm a própria identidade. E eu já provei isso pela Bíblia para você. E desde o momento em que Deus se retirou do Egito, olha a draga que virou. Está escrito que quando o povo hebreu saiu do Egito, todas as hostes de Deus saíram junto. E o que é o Egito hoje? Nem a própria língua eles têm. Então, olha o poder da língua, olha o que Nabucodonosor, uma estratégia demoníaca, fez com eles. Vamos mudar a língua desse povo. Porque eles saíram do Egito com a linguagem própria. Se mudarmos a linguagem deles, acabamos com eles. A nação Israel, completa, as 12 tribos, nunca mais existiu. Só uma tribo que é falado. Hoje, os israelitas que a gente vê lá, são judeus, da tribo de Judá. E foi uma das tribos que voltou. E os outros? Olha lá, verso 7, leia lá o verso 7. Segura um pouquinho. Beltesazar, o nome dado a Daniel. Bel significa Deus na divindade medo-persa, babilônica. Sazar, Tessazar é te proteja. Ou seja, o nosso Deus te proteja. Quiseram tirar de Daniel o que ele tinha de mais precioso, mas ele não permitiu. Aleluia. Às vezes, querido, Satanás, por querer tirar a nossa linguagem cristã, faz com que nós não tenhamos unidade na língua. E por isso que nós vivemos brigando. Então Satanás quer colocar uma nova identidade em mim e em você. A identidade pagã. Então se ele destruir, por que existe picuinha dentro da igreja? Porque as pessoas não sabem quem são. Elas se misturaram tanto com o mundo. Eu postei ontem à noite, acho que foi, no meu story, não sei se foi no... A pastora vive me falando para mim postar as coisas, eu não posto. Mas eu postei ontem lá, não sei se foi no Instagram ou se foi no WhatsApp, uma postagem de um pastor já das antigas que dizia assim, antigamente os crentes eram diferentes. Hoje os crentes querem ser igual a todo mundo. Mais ou menos isso, eu não lembro. Foi? No WhatsApp, né? Eu não lembro da frase correta. Mas era mais ou menos assim. Hoje nós queremos ser igual a todo mundo, nós queremos ser politicamente correto. Está errado, irmão. Está errado esse negócio do politicamente correto. Nós não podemos negociar a princípio. Daniel não negociou. Querem me dar um outro nome? Pode dar, mas o meu nome é Daniel. E eu vou continuar servindo Deus que me trouxe para cá.
Então, olha para você ver o poder da linguagem, querido. Lê o livro de Ageu de novo para você ver. Ageu são, não me lembro quantos capítulos. 3? É. Não lembro agora. Mas leia lá na sua casa. A maioria quis ficar na Babilônia. Isso acontece hoje. A gente está trazendo ensino. Que bom que você está aqui. A gente está trazendo um ensino para abrir a mentalidade dos irmãos, mas eles querem ficar com a Babilônia. Uma mentalidade babilônica nunca vai saber o que Deus está escrevendo. Você devia escrever. Você que não participou da seiva comigo, você tem que escrever esse negócio aí. Uma mentalidade babilônica nunca vai entender o que Deus está escrevendo. Ou o que Deus escreveu. Ó, você quer ter revelação desse livro aqui, ó? Obedeça. Isso aqui é Bíblia. Você nunca vai ter uma revelação de Deus se você não é obediente. Nunca vai decifrar o que Deus escreveu. Isso? Confusão? E falei também que o que Deus separou em Babel, uniu em Atos. Quem tem ouvido para entender, ouça. Para ouvir, ouça. Então, olha a importância da língua, querido. Ficaram 430 anos no Egito. Saíram de lá falando qual língua? Mais 70 anos na Babilônia. Quando você decide viver em meio à confusão, você nunca vai entender o que Deus está escrevendo, o que Deus está fazendo. Ou você vive por princípios e para de ouvir pessoas desmotivadas, pessoas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, ou sua vida não vai para frente. É assim que funciona. Você percebeu o choque de realidade? E isso é tão importante que lá em Nimrod, em Gênesis capítulo 11, Deus desce para ver a linguagem. Sim ou não? E ele faz questão de dizer, a linguagem é uma. De agora em diante, que será impossível a eles? Vou contar um negócio. Você sabe quem foi que construiu as pirâmides do Egito? Nimrod. Esse povo. Está lá, irmão. Está escrito, você não leu. Pelo amor de Deus, que Bíblia que você está lendo? Não devia falar sobre isso, vou deixar você se bater e ler em casa. Então escreve aí, Gênesis 11. Vou te dar essa colher de chá, vai lá. Hã? Hoje eu estava trabalhando lá. Eu acabei, o irmão lá falou para mim, pastor, eu briguei com ele, né? Porque ele fez uma coisa errada. Briguei assim no modo de falar, né? Brincando com ele. E falei para ele, você é um monte, está fazendo as coisas erradas. Ele olhou para mim e disse, pastor, eu sei que o senhor me ama. Eu falei para ele, cara, eu queria tanto que Deus me livrasse, mas eu te amo mesmo, fazer o quê? Vamos lá, Gênesis 11. Deixa eu ver aqui. Verso 4, quem pode ler? Irmão, a palavra torre, no original, é pirâmide. Não sei se você sabe, mas eles não conseguem datar quantos anos tem as pirâmides do Egito. Quem fez? Está aí, escrito aí. O cabeça era Nimrod. Esse vale aí, que é onde eles foram, o vale de Sinar, é o Egito. Você acabou de ler em Daniel. Nem percebeu. Vai, vamos continuar. Viu? Até hoje está lá. Exatamente. Verso 5.
Verso 6. O quê? Tá vendo? Nabucodonosor tinha isso na cabeça. Se eu destruir a linguagem deles, acabou a identidade, eles ficam trabalhando para nós para sempre. Oi? Exatamente. Eles não abrem mão da sua linguagem. Exatamente. Se alguém quiser ser top, tem que vir aprender com eles. Eu estava vendo, depois do culto aqui de domingo, eu cheguei em casa e eu assisti, estava passando o Silvio Santos, programa Silvio Santos, naquela brincadeira lá de adivinhar as músicas. Quem sabe as músicas lá, do sininho. E nesse final de semana agora passou, eu não sei se o programa é repetido, não sei como é que é, acho que ele deve ser repetido, né? Porque aquele aglomero não pode ter, né? Mas lá em São Paulo não sei como é que é a lei. Mas enfim, tinha um ator lá, um brasileiro, ator, que fez alguns filmes de Hollywood. Quem assistiu? O cara lá. E o cara falou que para você ser um estrangeiro ator nos Estados Unidos de Hollywood, primeira coisa, você tem que aprender a falar direito a língua deles, sem sotaque. Senão não entra. Olha só. Tem que perder o sotaque. Não é só falar inglês. Não pode ter sotaque. Tem que falar igual americano. Então você tem que passar por um período estudando, falando fluentemente, para depois você querer fazer um teste. O Kleber já esteve lá, acho que o Rocha também já esteve lá, sabe como é que é o negócio. O meu sobrinho está lá agora, ele fala maravilhas de lá. Só que todo estrangeiro que vai para lá tem que aprender a falar a língua. Eles não perdem a identidade. Sabe o que tinha que acontecer com o nosso Brasil? O nosso Brasil deveria abrir a sua mentalidade e honrar os seus heróis. Cada homem que fez bem para a nossa nação, que projetou a nossa nação de um modo diferente, deveria ser honrado. Mas sabe quem é que é honrado hoje, aqui no Brasil? Ladrão. Prostituição. Por causa do carnaval. O meu sobrinho lá, numa conversa que eu tive com ele esse final de semana, ele falou para mim, tio, nós aqui do Brasil, nós aqui nos Estados Unidos, nós do Brasil, não somos vistos como pessoas boas, como pessoa de um nível trabalhador e tal. Nós só somos conhecidos pelo futebol e pelo carnaval. Só, prostituição. É assim que eles veem o Brasil. Eles não veem o Brasil como um país que produz, como um país de gente trabalhadora, gente séria, honesta. Não, eles não veem isso. E por quê? Eu perguntei para ele, mas por quê? Ele falou, porque nós mesmos não nos valorizamos. Aí ele brincou comigo e disse assim, tio, fala o nome de um herói no Brasil. Ele falou isso para mim, eu falei, pois é, tá aí uma boa pergunta, né? Porque todo cara que fez bem para o Brasil, nós taxamos como quadrado, como nosso presidente. Você me desculpe, te respeito, não vou falar sobre política, mas olha a nossa mentalidade. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro fala, porque tem muita coisa que ele não devia falar. Ele deveria se portar mais como presidente da República e não dar bola para a opinião pública. Mas aonde ele está elevando o nosso país agora? A um nível de corrupção zero. Ele está nos levando a um nível de expurgar a corrupção do nosso país. Só que nós, infelizmente, por ouvir pessoas desmotivadas, nós estamos começando a falar que o nosso presidente não presta. E o pior de tudo é nós que somos igreja, porque está escrito que nós temos que orar pelos nossos governantes. Porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Só que em vez de nós nos alegrarmos, nós estamos ouvindo pessoas desmotivadas, pessoas que estavam acostumadas a roubar. Perdemos a nossa identidade de cristão. O Enéas está virando no túmulo. Era um herói nosso, porque falava isso lá atrás, nós taxava ele como louco. Alguns aqui não conheceram o Enéas, mas eu conheci, e o cara falava coisas maravilhosas, desde aquela época, de 1990 para cá, desde que eu me entendo assim por estudar, por ouvir política, não estudar sobre política, mas ouvir falar, esse cara sempre falava que o Brasil tinha jeito e podia ser o país mais rico do mundo. Só que todo mundo taxava ele como louco. Quando eu falo para vocês que o Vila Maria pode ser uma referência nessa cidade, nesse estado, vocês não acreditam também.
Eu ouvi o testemunho da irmã Valdirene, da irmã Alexandra aqui, no dia que a gente veio orar, o último dia de oração antes da inauguração. Lembra que a gente fez o dia da confissão? Né? Esse pastor querer fazer esse negócio aí. Não, eu estou usando vocês assim, não pejorativamente, mas olha como é a nossa mentalidade. Deus quer expandir e nós queremos ficar. O Marcelo também. Pode confessar, já pecou mesmo, ora e Deus abençoa. Deus quer fazer de você um grande empresário, mas você não acredita. Você tem medo. Vocês têm medo de ampliar. A minha esposa, então, ela me taxava como já casou comigo sabendo que eu era louco, né? Aí a minha esposa não vale. Eu brinco com ela que até para ficar casado com ela tem que ser meu louco. E vice-versa, né? Olha que coisa maravilhosa. Gente, Deus quer fazer... Nós temos um povo, de fato, de verdade, candeia nessa cidade. Só que a gente não acredita naquilo que Deus está falando para nós agora. Que o Senhor Jesus está restaurando a nossa identidade de cristão de verdadeiro. Quantos aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já oraram dizendo assim, Deus, levanta empresários aqui na nossa igreja, levanta a mão. E você já viu o que Deus está fazendo aqui na nossa igreja? Quantos empreendedores individuais que podem vir a ser empresários se tiverem coragem de mergulhar profundo no Senhor, Deus pode levantar aqui. Já está levantando. Mas você pensou se você tivesse um pouquinho mais de coragem? Senhor, eis-me aqui, mas envia aquele lá. A gente sempre pensa pequeno, gente. Pequeno. Por quê? Porque o diabo está tentando tirar a nossa visão de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão. Irmão, se você não se acha, eu profetizo. Olha só que coisa extraordinária. Quem é o dono do ouro da prata? Então por que você tem medo? Se você é filho, vai. Uhum. 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 Era o diabo. Era o diabo. Deixa eu te falar, Jonathan, essa não é a primeira vez que ele faz isso. Uhum. Uhum. Todo livro maçom, todo livro de feitiçaria, foi tudo feito por Salomão, devido à sabedoria que Deus concedeu a ele, através de outros 24 anciãos. Ele aprendeu essa sabedoria, depois, com as suas 700 concubinas e mulheres pagãs, ele pegou tudo aquilo que ele sabia, se envolveu no ocultismo, que é a próxima aula que eu quero ministrar para vocês. Tá, vamos pular que depois eu vou te dizer quem que é esse cara aí. Não vou falar. Ó, escute.
Vocês estão vendo a importância da linguagem? Como o diabo quer tirar nossa identidade? Ele quer nos amedrontar. E deixa eu te dizer, isso que aconteceu com o Bugo, não é a primeira vez que as pessoas vêm falar isso para mim. Tem pessoas de fora, de outras cidades, que já falaram isso para mim. Pastor, pessoas me afrontaram, falando isso no meu pastor, falando isso do senhor, porque sabe que eu gosto do senhor. Eu falo, cara, fica tranquilo, isso é só o diabo. Porque ele está tão bravo comigo que eu estou ensinando a verdade, e que vocês vão morar comigo lá no céu, que ele está fazendo isso. Cara, eu me alegro com isso, Jonathan. Você não sabe a minha alegria que eu fico com isso. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. E que se vocês crerem na mesma palavra que vocês estão lendo aí, que não é só eu que tenho. Sim. Claro que era. Por quê? Porque ele precisa mudar nossa linguagem. E ele está quase conseguindo. Irmão, presta atenção. Eu não devia falar. Só vou falar se o Kleber der um glória. Não, assim não. Não. Ele está que nem o João Eduardo. Pelo Rocha, então, né? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse. Vai lá. Apocalipse, vamos lá. Apocalipse, capítulo 3. Verso 7. Vamos lá. Eu não sei se você sabe, mas tem 7 igrejas. Essas 7 igrejas do Apocalipse são 7 fases da igreja de Cristo na terra. Anote. Você vai esquecer. Se você anotar, você não vai esquecer. As 7 igrejas do Apocalipse simbolizam 7 fases da igreja de Cristo no decorrer dos anos. As 7 igrejas do Apocalipse simbolizam as 7 fases da igreja de Cristo no decorrer dos anos. No decorrer dos anos. Ok? 7 fases da igreja no decorrer dos anos. Aonde nós estamos? Vai lá, lê para mim. 3:7. Os 7, deixa eu falar para você. Vamos enumerar elas para você ver. Vamos enumerar primeiro, começa lá no capítulo 2. Verso 1. Quem pode ler? Vamos lá. Vamos mais rápido, vamos lá. Capítulo 2, verso 1, igreja de Éfeso. Ok. É a primeira. Segunda, Esmirna, lá no verso 8. Coloca assim, faz assim, ó. Do lado do verso 8, faz assim, ó. Segunda. Numeral. Vamos lá. A terceira, verso 12. Pérgamo. A quarta, verso 18. Tiatira. Vamos lá. A quinta, capítulo 3, verso 1. Sardes. E chegamos na Filadélfia, que é a 6ª igreja. Essa 6ª igreja, querido, foi o avivamento que houve de 1800 para cá. Até o ano 2000. É a 6ª igreja. Até podemos dizer que até o ano 2000, nós vivemos na igreja de Filadélfia. Vamos ver o que está escrito? Kleber, lê para mim, faz favor.
Olha para mim, como é que eram os crentes até o ano 2000? Negavam Jesus? Sofriam, mas não negavam. E hoje? Como é que era a igreja antes? Sei que você tem o quê? Pouca força, né? Pouco conhecimento. Exatamente, o que Deus disse? Eu coloquei uma porta aberta e ninguém vai te parar. E graças a Deus, não parou, chegou até nós. Essa é a igreja da transição para a última semana. Vocês não anotam nada, ficam só me olhando com essa cara. Anota aí, crente. Em 1800 para frente, foi a época das grandes campanhas evangelísticas. Reinhard Bonk, o mais famoso ali, o Billy Graham. Quantas pessoas a igreja ganhou? Os heróis da fé, Savonarola, John Wesley, esses caras foram surgindo. Essa foi a igreja da transição para a última semana. Os caras eram top. Até hoje a gente fica postando palavras, frases que eles disseram. Exatamente. Eles tinham uma coragem. Eles eram mortos a fogo, como bruxos, mas não negavam. E hoje, se chover, o crente não vem para a igreja. Exatamente. Continua lá, Kleber. Ó, note. Eu não sei se você percebeu. Qual que é o defeito dessa igreja? Nenhum. O Senhor só está dizendo, guarda o que você tem. Fica com isso. Nós estamos fazendo o que hoje? Eu peço para você anotar, se não anota. Vai guardar o quê? Aí quando chega o inimigo, pode ser afrontado e passa vergonha. Essa é a igreja da transição. Era a restauração e transição da igreja para a última semana. Para o último nível da igreja, ou para a última simbologia, que está lá escrita onde? No verso 14, que é a sétima igreja, é a igreja de Laodiceia. Kleber? Sim? Ó. Último período da igreja, degradação. Caindo. O que os últimos fizeram, nós estamos passando por cima assim como se não fosse nada. Nem frio, nem quente. E se você não estivesse estudando? Se você não tivesse decidido estudar? O que você ia passar hoje lá?
Morno, evangélico. A função dele é acusar, fica tranquilo. Semana que vem vocês vão entender o que o Buga está falando. Eu só vou dar uma introdução hoje. Mas olha isso aqui. Olha, e cara, eu me maravilho, cara. Porque foi Deus que colocou esse propósito de eu falar sobre isso. Sobre esse assunto de anjos e demônios. E olha aí, não aparece um lá falar com você? Isso é forte, varão. Estamos mexendo aí, correndo das trevas de uma forma gloriosa, graças a Deus. Estamos fazendo que nem Jesus. Estamos afrontando o inimigo, dizendo, me dá essa chave. Ainda bem que tem uns 3, 4 corajosos. Dá um glória a Deus comigo aí. Conheça as tuas obras. O que você está fazendo, crente? Mentindo. Levando a sua vida assim, ó, cascoxa. E aí? Exato. Irmão, há mais ou menos uns 5 anos atrás, não mais, uns 7, 8 anos atrás, eu ouvi algo de um pastor numa pregação ali na igreja sede. Eu nem sonhava em vir para Lages. Nós íamos num encontro de pastores aqui e o pastor falou uma coisa, tinha 2 universitários, um cada lado meu. E o pastor falou assim, ei, você está fazendo faculdade, né? Mas lá na faculdade você não tem coragem de falar que você é crente. Você não tem coragem de falar que Jesus ama aqueles estudantes que estão ali. E você ainda vem aqui dentro da igreja dizer, Senhor, me usa, cantar aí, usa-me. Irmão, eu só botei a mão assim na testa. Ele falou, se você ama Jesus, fala dele lá na universidade. Se você não tem coragem de falar de Jesus na universidade, então sai de lá. Porque a universidade está te levando para o inferno. Porque lá é seu campo de ação e você não fala nada. Aquilo chocou meu coração. Veio de encontro. E eu pensei, quem eu sou? Por exemplo, na época eu trabalhava na construção civil. A minha esposa só que pode testemunhar aqui, mas os homens que trabalhavam comigo, em nenhum momento me desrespeitavam. Eu falava de Jesus para eles, não tinha vergonha, não tinha medo. Chegar e falar, eles falavam para mim assim, vamos tomar uma. Eu falei, cara, cuidado com o que você está fazendo. Não dá nada. Quer ficar nessa tua vida? Eu posso te falar coisas extraordinárias. Mas se essa é a tua opção, o problema é seu. Só não vá dizer depois que eu não te avisei. O que você está falando? Não sei o quê. Aí o que estava do outro lado, me ensina esse negócio aí, por que vocês crentes não podem beber? Eu falei, não é questão, eu falei para ele assim, a questão não é só ser crente. A questão é que o álcool faz mal para o organismo. Isso é científico. Qual que é o lema do Alcoólico Anônimo? Evite o primeiro? Não é dos crentes. Porque tudo começa com o primeiro gole. Aí os caras ficavam me olhando, você tem razão. Eu falei, quer que eu fale pela Bíblia? Não, não precisa. Eu nunca tive vergonha de falar de Jesus no meu ambiente de trabalho. E muitas vezes nós temos vergonha, querido. Ainda bem que a irmã Rosena não está aqui. Se ela estivesse aqui, eu ia derrubar cavalo e cavaleiro aqui com o testemunho dela. Mas olha que coisa. Olhe para dentro de você. O que você é? Quente ou frio? Porque tem gente que acha que ministério é só aqui dentro da igreja. É só cantar, é só ser diácono, só pregar. Não, não é. Ministério é uma vida consagrada a Deus. É não negar princípio. Tá errado, acabou. Vai doer? Vai, dói mesmo. Dói. Você chora, você esperneia, mas é princípio.
Quando eu quebro um princípio? Olha como é que nós estamos. É a última fase. O que você está vendo por aí? Infelizmente ainda tem irmãos da nossa igreja, daqui, não vou nem falar de fora, que eu prego, eu ensino. Eu quase me esguelo aqui falando. Aí 3, 4 meses depois, eu ouço os caras falar, por testemunho de outras pessoas, que ouviu na internet algo que eu já preguei há tempos atrás, diz, pois é, o cara lá pregou, daí dá crédito. É brabo, né? Exatamente. Lembra que eu falei uma vez aqui, não sei se alguém aqui vai lembrar, eu sempre falei assim, ó, eu parei de orar para que Deus faça no futuro. E comecei a orar e dizer, Deus, tudo aquilo que foi profetizado para essa igreja, por todos os pastores que passaram por aqui, eu quero viver agora. Profetizaram multidões, profetizaram templo maior, templo novo, pessoas que não iam caber. Irmão, teve uma pessoa de fora que me mandou mensagem no WhatsApp, que falou para mim, agora não vou lembrar quem é, se eu me lembrar depois eu falo. Teve uma pessoa que falou assim, pastor, sonhei com vocês, aí da igreja do Vila Maria. Eu falei, como assim? Desenrole o manto. O pastor, era incrível a quantia de pessoas que ia para a igreja de vocês. Eu já digitando e tomando posse. Gente do céu. E Deus está fazendo. Não tinha tanto empresário. Hoje tem. Não sei se vocês sabem, mas agora tem gente aqui assistindo os nossos cultos, advogado, psicólogo formado. Tem um engenheiro lá. Diga amém, homem! Aleluia! Louvado seja Deus. Tem o Leandro que está estudando engenharia elétrica. Grita! Ele não tem coragem. Aleluia! Não, desse jeito aí não tem. Ô, oh, glória! Né? Fala. Vai, desse jeito é só na direção, né? Gente, ó, eu não estou falando sobre mentalidade. O que está acontecendo? Você tem vergonha de falar o que você é. Grita assim. Fala! É assim, gente, é cômico, mas olha a nossa situação. A gente não acredita no que Deus fala. Sabe como é que nós estamos? Igual ali o Números 13. Nós estamos olhando para nós mesmos como... Fala mais alto, Ney, pelo amor de Deus. Mais alto. Igualzinho a história de Números. Viu como só muda o personagem? Você não tem coragem de dizer que você quer ser aquilo que Deus preparou você para ser. Morno. Hoje, um irmão perguntou para mim assim, pastor, o senhor sabe tocar algum tipo de instrumento? Eu falei, cara, eu poderia dizer que sei, mas eu não sei. Mas não sei por preguiça minha. Arranho. Deveria, poderia, não faço, porque não faço. Não vou nem dar desculpa. Essa é a bem da verdade. Mas se precisar fazer um culto, eu consigo tocar e cantar. Algumas coisas eu faço. Aí eu falei para ele, eu gostaria de te dizer, eu toco bem violão, mas não toco. E aquilo me doeu, eu falando para ele e doendo dentro de mim. Porque me lembrando do que nós poderíamos, que nós vimos semana passada, sobre a questão de como você se vê, como eu me vejo. Aí eu me vejo meia boca. Se eu perguntar para você, você é pedreiro? Exato. Mas muitos podem dizer assim, mais ou menos. Eu tento. Não é assim?
Você é manicure? Mas algumas dizem, eu faço. É, irmã. Mas tu perguntei se você é. Agregar valor no seu trabalho. Irmão, você tem que ter coragem de agregar valor no seu trabalho. Não é dinheiro, não se trata de dinheiro. Se trata de você se valorizar. Vá para os Estados Unidos hoje, pechincha a passagem para ver se eles aceitam. Porque eles sabem quem eles são americanos. E ainda tem, enche, né? Estufa o peito. Você vai falar, qual é a tua nacionalidade brasileira? Hã? Não é assim? Gente, eu quero que você entenda, nós aqui do Vila Maria, isso não é balela. O Senhor está nos elevando de nível. Olha essas revelações, queridos, que nós estamos tendo aqui. Eu pergunto para você, aonde você vai estar aqui? Ó Deus falando, eu estou olhando para você e estou vendo você morno. E ele ainda está dizendo, queria eu que você fosse ou morno, ou frio, ou quente. Por que morno, pastor? Alguém deveria perguntar isso para mim. Porque você sabe o que tem que fazer e não faz. Porque você sabe quem você é e você não age como tal. Ó, quem aqui assistiu acho que é Rei Arthur, a lenda da espada lá, que a espada está cravada, um galeguinho, o ator lá, né? Ele era rei, mas vivia como? Plebeu, filho de prostituta, né? Fugindo, né? Mas quando o cara se assumiu, eu fico imaginando quando você se assumir em Cristo. Ninguém te para. Ah, para. Chega. Nem vou pregar mais. Ó, e ele tira a espada da onde? Vou até me esconder aqui. Ele acredita na força daquilo que foi tirado da rocha. Não, você tem que. Eu sei que tem alguma coisa entalada e é forte. Estou pregando para vocês com um filme de Hollywood. Meu Deus do céu. Pregando não, estamos compartilhando. Nenhum e nem outro. Mentiu. Esfrega o forro. É que hoje em dia não se faz mais isso. Irmão, isso é princípio. Isso é princípio. Quem aqui já apanhou da mãe porque não fez o serviço da casa? Levanta a mão. Ah, tem uns bardozinhos no meio, né? Por quê? Isso é princípio. Aprendeu, tem que fazer. Sim ou não?
Deus está dizendo que você aprendeu, você tem que fazer. Mas você é morno? Não é o que ele está dizendo? Porque, ó, é ele que está falando, irmão. Verso 16. E ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. Aí você vai dizer, ai, mas eu canto, eu toco, eu sou pastor, eu sou diácono, diaconisa, eu sou da equipe de mídia. É o que? Ele está dizendo, eu conheço. Vai enganar quem, irmão? Ele já está dizendo, eu te conheço. E por que não és nem frio, nem quente, mas morno, vomitar-te-ei da minha boca. Lembra do que o irmão Maurício pregou aqui domingo? Quem assistiu o culto aqui, o primeiro culto? Irmão, aquela palavra veio num soco no meu coração. Eu gravei 13 minutos, não consegui gravar mais. O que é aquilo, Jesus? Eu falei, cara, isso é Jesus purinho na sua vida. Para mim foi uma revelação. Meu Deus. O que a Val pregou sobre o amor aqui também. Desmancha. E eu fico contente com isso. Porque eu estou vendo que alguns aqui na igreja estão entendendo que tem que deixar de ser morno e fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Parar de dar desculpinha. Você me perdoa, irmão. Você pode falar o que você quiser, eu te entendo. Eu sei que você é morno mesmo. Está escrito? Conheço. Eu falo isso, mas isso aqui está doendo em mim também. Porque eu também não posso dar desculpa. Eu não posso chegar aqui e dizer para você, ó, não tive tempo de estudar. Não tive tempo de me preparar. Essa é minha função. É minha obrigação. Seria muito confortável para mim hoje. Eu sei que Deus capacitou o irmão Jonathan para vir aqui passar a aula hoje. Mas seria muito confortável. Eu falei para a pastora, estou arrebentado. Ô, irmão, hoje eu fiz concreto o dia inteiro. Cheguei agora em casa, era 25 para as 8. Poderia dizer, não vou. O Jonathan está lá, a Valdirene está lá, um deles pode ensinar para mim. Não. Vai ficar morno? O fogo tem que arder continuamente. Não é ser fominha. Não, eu não sou fominha de altar. Mas é minha função. É meu dever. Eu não posso ficar com... Ó, já pensou? Eu ia ficar com tudo isso entalado dentro de mim. Conhecimento. Ia ficar escrevendo nas paredes. Mas olha o que ele diz, isso aqui ele está falando para mim, e porque não é nem frio, nem quente, mas morno, vou me tartear da minha mão. Eu não quero que ele faça isso. Então eu vou dar um jeito de esquentar de novo o negócio. Porque essa aqui, queridos, é a igreja dos últimos dias, igreja degradante, que está caindo nos princípios, ou dos princípios. Olha isso. Deixa eu te falar uma coisa. Ó, como é que é o negócio? Por que no Brasil se come feijoada? Porque é uma tradição. E por que em Israel não se come carne de porco? Porque é uma negativo. Judeu não vive de tradição. Judeu vive de revelação de Deus. Escreve isso aí, pelo amor de Deus. Não fica me olhando com essa cara, com esses olhos de coruja aí. Povo de Deus não vive de tradição. Só por essa e pelo filme do Arthur lá já podia ir para casa, né?
Kleber, próxima vez traz a irmã Rosana para ela dar uns glória a Deus aqui. Nada a ver. Isso foi uma ordenança que Deus deu para aquele povo. Exatamente. Ó, irmãos, entenda o seguinte. Entenda o seguinte. Por que Deus não quer que a gente coma carne? Você sabe que carne faz mal, sim ou não? Carne do porco faz mal. Sim ou não? Você pode comer, normal, mas Deus está dizendo, faz mal. Você pode morrer mais rápido. Por quê? Causa colesterol. O principal delas, né? Gordura nas artérias. Vai morrer mais rápido. Então Deus não quer ser teu nutricionista. Ele só está dizendo para você que faz mal. Você vai decidir. Amém? Se você for lá no médico, o médico vai dizer para você comer carne de porco, fazer uma dieta de carne de porco. Vai lá, só carne de porco. Né? Diferente. Ó, no começo, Val, me ajuda aí se eu estiver errado. Alexandre, que são, assim, teoricamente, os que estavam aqui quando a gente chegou. Nós não vivíamos por isso aqui. Nós, aonde nós estávamos, nós não fazíamos isso aqui. E agora? Vocês querem voltar para a tradição? Vamos fazer teatro, tudo de novo? Vamos fazer o coelhinho da Páscoa? Você não veio, né? Por que você não veio? Porque nós ia cantar parabéns para você? Ó, tô de olho em você. Escolinha dominical. Por que você tem que estudar só no domingo? Fazer campanha, né? Vamos lá então? Gente. Ó, sabe o que isso aqui fez com nós? Falando sobre porco ali que ela fez a pergunta. Olha só, como nós não... Só porque... Ah, não, eu não devia falar isso. É? Eu não devia falar. Porque o Kleber não deu um glória a Deus daquele que só ele sabe dar. Tá coçando aqui para falar. Eu só vou falar se alguém der um glória bem abençoado. Sabe por que a gente não vai viver a cultura do reino? Só vai viver se você parar de confundir novo pacto com nova aliança, velho pacto com nova aliança. Eu não devia. Corta esse negócio aí. Já cortou? Você vai editar depois? Irmão, isso que eu vou te falar não é todo pastor que fala. Presta atenção no que eu vou falar até baixinho. Por que os crentes de hoje não conseguem viver a cultura do reino? Porque ainda confundem antigo pacto com nova aliança. Pastor, o senhor está dizendo que não está valendo? Não, está valendo. Só que entre a lei e a graça, você está vivendo como? Antes fosse graça ou lei. Aí como é? Hã? E aí, mas como você vai viver a cultura do reino daí?
Irmão, você está vendo a confusão sobre linguagem? Agora eu vou voltar a falar um pouquinho sobre linguagem. Olha só que coisa, gente. Como eu vou viver cultura de reino se eu não quero viver como Jesus me ensinou? Eu não devia falar. Queira Deus que você ouça vários outros pastores falando sobre isso, mas são poucos que falam. Dá para procurar com lanterna acesa. Como que você vai viver na graça, querendo ter a cultura do reino, se você ainda acredita que você precisa sacrificar seu Isaac? Não, os olhos da Valdirene, não. Isaac nem foi sacrificado. Já conversamos sobre isso, né? Vai sacrificar seu Isaac? Isso não está vindo na oração super revelação. O Rocha fica sabendo, ele fica assim. Não vou contar pro Cléber. É? Então depois eu vou pausar aí. Escute! Como? Quando eles estavam subindo, o que Isaac perguntou para Abraão? A lenha, cutelo e o fogo estão aqui. E o cordeiro? Deus proverá para si, para ele mesmo. Nem Abraão disse que sacrificaria Isaac. E você quer sacrificar. E detalhe, quando Deus providencia, não é cordeiro. É carneiro. Pode olhar na sua Bíblia aí. Fala alguma coisa, Eliane. Lê na sua Bíblia, você fica me olhando. Vai lá, vai lá, vai lá. Gênesis 22, 23. Vinte e dois, 8. Vamos, gente, vamos, que eu tenho que fazer a introdução do outro ainda. 8. 6. Diz assim: e tomou Abraão lenha. Aqui já é uma tipologia de Cristo. Para quem não pegou essa aula comigo antes, Isaac é Cristo. Isaac é Cristo. Note, quem carrega a lenha? Não é Abraão. O Cristo. Vamos lá. Pegou a lenha do holocausto, pôs sobre os ombros de Isaac, seu filho. E tomou também na mão o fogo, o cutelo, e foram ambos caminhando juntos. Falou Isaac a Abraão: pai, meu pai. E respondeu Abraão: aqui estou, meu filho. Por que ele fez isso? Porque Isaac estava indo na frente. Quando Isaac se deu conta, ele falou: cadê meu pai? Pai! Você pensa que você caminha sozinho, né, moço? O problema é seu, que você quer caminhar na frente. Quando ele disse: vinde após mim. Mas vamos lá. Um assunto para outra aula. E falou Isaac a seu pai: meu pai, respondeu Abraão: aqui estou, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para quem? Para ele mesmo, o cordeiro. Certo? Vamos lá. Verso 13. Quem pode ler? Um o quê? Cadê o cordeiro? Ele não falou cordeiro? Você tinha que escrever na sua agenda assim: ó, Deus não proveu o cordeiro para Abraão.
e também não proveu para mim. Eu não devia falar porque vocês estão tudo quietinho, ninguém dá glória a Deus. Deus não proveu para Abraão aquilo que ele falou que proveria. E nem para ele mesmo, no momento. Só que aqui tem um segredo que poucos pastores falam. Abraão sobe, né? Vamos lá. Ele viu o quê? Um carneiro, né? Aqui está um segredo. Por isso que Jesus, lá em João, capítulo 8, se não me falha a memória, diz assim, o evangelista João diz assim, Jesus está falando e ele escreveu que Jesus disse assim, ó, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Porque lá em cima no monte, Deus fez algo. Deus mostrou para Abraão o futuro. Alguns capítulos antes, lembra da intercessão que ele fez lá por Ló? Onde é que está aqui? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Quando ele devolve lá, Ló. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Verso 17, 18 e 17, vamos lá. Gênesis 18 e 17. Do 17 ao 19. Quem pode ler? Eu vou ler. Presta atenção. Gênesis 18, 17. Então disse o Senhor Jeová: ocultarei eu a Abraão o que farei? Porque Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Ó, Deus está dizendo: eu vou mostrar para Abraão quando eu vou sacrificar o cordeiro de verdade. Porque Abraão é meu amigo. E como ele é muito meu amigo, eu não vou esconder do meu amigo o que eu vou fazer. Por isso Jesus, lá em João 8, diz, que eles estão questionando Jesus, né? Nós somos descendência de Abraão. E você quem é? Ele disse, se vocês fossem descendência de Abraão, vocês saberiam quem eu sou. Porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então aqui quando ele está subindo o morro com Isaac, lá em cima, Abraão diz, na subida, Deus proverá para si um... Não, olha lá de novo, lê de novo. Vocês leram errado. Deus proverá para si... Não é um cordeiro. Fala mais alto, Jonathan. O cordeiro. E lá em cima, quando eles estão no monte, na revelação, Deus mostrou para ele Jesus. Porque ele disse, eu não posso esconder do meu amigo. Eu vou esconder alguma coisa do meu amigo. Olha o nível de intimidade. E sabe o que eu penso hoje? Esse nível está acessível para nós. Por quê? Pergunta para mim. Porque Abraão não tinha o Espírito Santo aí, você tem? Elevou o nível.
Olha isso. Exatamente, sempre confiando. Sempre confiando. O problema nosso é que a gente murmura demais. Então Deus proveu o cordeiro na hora certa. Eu fico imaginando Deus conversando com Abraão, assim, mostrando para ele. Barbaridade. Como eu queria ser assim. Não. E qual que é a ordenança de Deus? Vamos ver qual foi a ordenança de Deus? Verso 2. Vai lá, quem pode ler o verso 2? Não, 22. Não, lê de novo essa palavra. Quando você oferece alguma coisa para mim, ou eu ofereço para você, você está só oferecendo. Eu é que resolvo aceitar ou não. Aí Deus olha para Isaac. Abraão vai oferecer Isaac. Mas eu e você não temos nada para agradar o coração de Deus. Não pegar. Nada que você faça pode agradar o coração de Deus. Porque é Deus quem provê para você, dá para Ele aquilo que Ele quer. Hã? A mesma coisa. Eles ofereceram. Deus não aceitou de Caim. Cabe a Deus aceitar ou não. Exatamente. Os caras não ofereceram sacos de dinheiro. E a mulher que deu metade de 1 centavo, o Senhor Jesus não aceitou? Olha que coisa interessante. Você pode me oferecer o que você quiser. Eu que vou resolver se vou aceitar ou não. Deus disse, e a gente não para pensar nisso. Deus nunca mandou sacrificar. Deus disse, ofereça. Eu é que vou decidir se quero ou não. Aí eu pergunto, você está oferecendo para Deus, será que Deus está aceitando? O problema não é oferecer, o problema é oferecer estando morno. Não, quem pega aqui é Satanás. Os demônios ficam sobrevoando a área, captando o louvor dos rebeldes. Mas olha o que o Senhor Deus disse para Caim: o pecado está batendo na porta do teu coração. Deus avisou ele. Exatamente. Exatamente. Eu tinha um negócio para falar sobre Jesus para vocês que o Espírito Santo me soprou aqui agora. Quando começou a falar, eu esqueci. Você dá a mão para cá. E ora por mim, diga, Senhor, faz ele lembrar. Espírito Santo, traz de volta. Retira essa oração de mim, Senhor. Ai, Jesus querido. Aquela referência vocês podem colocar aí no verso 13 que o Rocha leu lá. O Rocha falou sobre quando o Abraão levantou os olhos e viu o carneiro. Coloca assim do lado a referência de João 8,56, que é onde Jesus está dizendo: Abraão viu o meu dia e se alegrou. 8,56. Senhor, eu preciso lembrar desse negócio. 6. 8,56.
Espírito Santo de Deus. Acho que eu não anotei isso aqui, Espírito Santo. Mas vamos lá. Vamos passar aqui, quero fazer uma introdução. Alguns de vocês estudaram comigo na Seiva, né? Então, pare de viver de tradição, comece a viver pela revelação. Amém? Vou fazer só uma introduçãozinha. Quem estudou comigo na Seiva, me ouviu ensinar sobre a criação, certo? Para quem estudou comigo na Seiva, eu tenho uma informação valiosíssima que eu não dei na Seiva, vou dar hoje. Para nós entendermos sobre anjos e demônios, eu vou precisar, não vou dizer refazer, mas aqui na igreja também ensinei sobre isso, né? Onde nós estamos? Quem lembra? Aonde a terra está? Quando Deus criou a terra, Ele criou da onde? No meio das águas. Só que eu não dei a referência para vocês. Certo? Só de 1 Pedro. Pedro escreveu sobre isso. Que a terra foi tirada das águas. Não, é Pedro. Quando Deus criou as coisas, eu preciso entender que há um intervalo muito grande entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e Gênesis capítulo 1, verso 2. Essas 3 bolinhas é referência às portas de pérola. 3 em cada um dos 4 lados da cidade santa. Ok? A terra foi tirada das águas. 1 Pedro, vamos lá. Espírito Santo, me traga a memória, Senhor. Essa aquela informação é valiosa. Onde é que está? Me ajuda aí. Quem encontrar primeiro? 1 Pedro. Deixa eu ver aqui. Acho que é o capítulo 3, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Senhor Jesus, onde é que está? Que a terra foi tirada das águas. Ai, meu Deus. Segunda Pedro 3, versos 5, 6, verso 5. Quem pode ler? Segundo Pedro 3, 5. Tempos antigos, tempo kairos, não cronos. O que é o cronos? Tempo contado, 24 horas, meses, anos, que é o que nós vivemos. Antiguidade, kairos, eternidade. Certo? A priori, a primeira terra de Gênesis capítulo 1,
verso 1, não foi criada para nós. Foi tirada da onde? Deus faz o quê? Surgir uma expansão no meio das águas, ou seja, nós estamos abaixo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus habita no norte, para cima. Por isso que quando você diz que você vai dar um up na sua vida, você diz, preciso dar um norte na minha vida, uma direção. A direção é sempre para Deus. Deus faz uma expansão no meio das águas, e essa referência dessa expansão eu não dei para vocês, eu só dei essa. Alguém abre para mim aí, todos anotem, quem quiser abrir, abra também. Jó 26. Alguns dizem que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Alguns dizem, alguns estudiosos. Jó, capítulo 26. Verso 10. Pode ler, Kleber. Ó, traçou um círculo, uma expansão. Segundo a astronomia, a NASA, estudos aprofundados, o universo ainda continua se expandindo. Leia de novo. Ó, confins das trevas até chegar na luz. Para que eu e você possamos voltar. Não, vou falar só para quem crê. Ainda continua se expandindo para que eu e você possamos voltar. Então a priori da terra não foi criada para nós. Essa terra era onde habitava o luzeiro, mais conhecido hoje por nós como Satanás. Diabo. E note, a palavra diabo nunca vai aparecer no plural. Não existe diabos. É só um. E os outros, pastor? Anjos caídos e demônios. Anjos caídos e demônios. Tem. Grande. Gritante. E aí você vai entender o testemunho que você deu. Semana que vem eu conto sobre isso. Amém? Então primeiro entenda isso aqui. Nós estamos aqui. Ó. Amém? Fica de pé no seu lugar. Você está cansado? Irmão, aquela informação sobre Jesus. Ai, Pai. Ai, Espírito Santo. Pastora, vem orar pela vida dos dizimistas e ofertantes enquanto eu tento lembrar.
Aleluia. Quer anotar? Senta aí rapidinho. João 3,16. Quem pode ler para mim? Deus amou o quê? Quantas vezes você já ouviu pastores dizer assim, porque Deus amou o ser humano? Eu mesmo já falei isso várias vezes. Deus amou você, homem. Irmão, no original a palavra mundo é cosmos. O que é o cosmos? É tudo. O Senhor amou tudo. Por isso ele entrega Jesus. Quando Jesus se entrega na cruz do Calvário, entrega o seu espírito ao Pai, porque a morte não pôde com ele. Jesus não morreu, ele se entregou. Presta atenção. A morte não pôde com ele, ele se entregou. Imediatamente após a morte do Senhor Jesus, o cosmos, a terra, os animais, as aves, os peixes, o mar, o mundo mineral, vegetal, tudo foi remido, menos o homem. Imediatamente após a morte de Cristo, o cosmos, tirando o homem, todo o cosmos foi perdoado. Todo o cosmos, eu não devia falar isso hoje, estou sem tempo. Todo o cosmos foi remido, menos o ser humano. Imediatamente o cosmos foi remido, a terra foi perdoada, toda a maldição imposta sobre Adão, o primeiro Adão, o último veio e retirou. Menos para o homem. Porque o homem precisa crer e confessar no que Cristo fez. Por isso que eu e você precisamos receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, confessá-lo de todo o nosso coração para que possamos alcançar a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Vocês não gostaram, né? Presta atenção, isso é muito forte. Imediatamente todo o cosmos foi remido, menos o homem. O homem só é remido quando confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, desce as águas do batismo e permanece vivendo na graça para que a cultura do reino se manifeste. Imediatamente. Na verdade, o homem foi o único ser que pecou. O cosmos, estrelas, tudo, mar, água, terra, tudo foi remido. E quem fica sem ceia? Porque o ato de você tomar a ceia é confessar Jesus. É crer que ele ressuscitou dos mortos e está voltando para nos buscar. Aliás, esse final de semana não tem ceia, né? É no outro. Vai se preparando. Fica de pé. Jefferson. Obrigado. Aí prova para mim que ficar sem congregar vai para o céu, vai morar no céu. Prova para mim que tem Deus. Aliás, tem, né? Mas não sei qual. Estenda as mãos na direção da casa de vocês. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Semana que vem nós vamos falar muito forte sobre essa questão de anjos e demônios. Amém? Pai, no nome de Jesus nós queremos te agradecer, a Deus, pela vida de cada um desses irmãos abençoados, Pai. Discípulos, meu Deus, abre, Senhor, as faculdades da nossa mente, amplia, Senhor, a nossa capacidade
ó Deus, de conter essas informações e sempre que necessário que elas venham à nossa mente. Pelo teu santo e maravilhoso Espírito, leva-nos, Senhor, guardados e amparados debaixo da tua mão poderosa para os nossos lares, para que possamos começar dentro de nossas casas, Pai. Sermos um canal de bênção, ó Deus, para todas as pessoas que nos perguntarem a razão da nossa fé. Deixa a mão direita elevada ao céu. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo, esteja sempre sobre ti, desde agora e para sempre. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos em paz, que o Senhor vosso Deus nos acompanhe.